Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 12. Nós vamos ler até o versículo de número 15. Glórias a Deus. E assim nós daremos continuidade ao nosso estudo, na Epístola do Apóstolo Pedro, na sua segunda Epístola, que diz assim a palavra de Deus: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Amém? Glórias a Deus. Pai, mais uma vez chegamos na Tua presença, agradecidos por este momento, de estarmos na Tua casa, Te cultuando, e mais uma vez pedimos, vem abrir a porta da palavra, Senhor. Faz-nos entender, compreender, Senhor, a Tua palavra. Faz, Senhor, meu Deus, que ela venha ao nosso coração, Senhor, como uma semente forte em terra fértil, produzindo tudo para a qual ela está destinada nesta noite. Nós oramos a Ti, Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Tome o seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos saudar também nesta noite os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do canal. O apóstolo Pedro, ele usa esse parágrafo, esses quatro versículos, o 12, o 13, o 14 e o 15, para então, esse parágrafo de transição, ele vai nos trazer alguns pensamentos, ele vai sugerir alguns pensamentos nesse parágrafo aqui. Eu quero que você, estou vendo a maioria dos irmãos aí com a Bíblia aberta, fique com a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que queremos falar, meditar, e aquilo que o Espírito Santo vai ministrar na nossa vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Muito bem, pelo contexto da fala de Pedro nesse parágrafo, parece que alguém dos seus leitores não estava assim um tanto contente com a fala de Pedro, não estava muito em acordo, não estava contente com as exortações do apóstolo Pedro. Sendo assim, ele vai fazer o quê? Ele vai afirmar o compromisso em exortar os crentes. Apesar do descontentamento, que havia por parte de alguém, o texto nos sugere isso, ele diz que vai afirmar um compromisso, ele tem um compromisso de sempre exortar a igreja, exortar os seus leitores. Nós falamos na terça-feira passada, sobre os crentes espinho e abrolhos, você lembra? Espinhos e abrolhos. E quando nós vivemos hoje, querido, ainda em pleno século 21, e a gente vê tanta evolução na parte tecnológica, evolução intelectual, evolução até teológica, uma evolução teológica grande, até os anos 70, início dos anos 70, final dos anos 60, muita coisa em teologia era como que se fosse pecado, falar de teologia, estudar teologia, para muitos a gente costuma dizer que era bicho de sete cabeças, mas houve uma abertura nos anos 70, e hoje nós temos aí uma vasta gama de faculdades, de teologias, de escolas teológicas. Temos a nossa ETADEF aqui, a nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus em Florianópolis, Temos cursos na internet, cursos que é até perigoso fazer, cursos que são bons para fazer. Então, há uma evolução teológica muito grande. Infelizmente, na vida de muitos crentes, essa evolução levou eles a acentuarem um fator: serem realmente espinhos e abrolhos. Infelizmente.
não cresceram, não entenderam, não absorveram a verdade da palavra de Deus. E continuam ainda desse jeito. Espinhos e abrolhos. Ainda são contendeiros, né? São atrapalhados e atrapalham na obra, né? Não entenderam, não absorveram a realidade da palavra de Deus. E muitas vezes são contrários ao ensino, né? São contrários ao ensino. Eles pegam o ensino, a exortação bíblica que o pastor fala, como que se fosse uma afronta para a sua vida. Uma afronta para a sua vida. Mas só vai passar por um processo e sentir-se assim quem está errado, quem está no pecado, quem não está em conforme com a palavra. Mas a exortação, ela vem justamente para quê? Para fazer que, se eu estiver errado, eu venha a fazer o certo, a obedecer a palavra, a entrar pelo caminho da palavra, sair daquele meu proceder errado, apesar de crente, sair daquele proceder errado e começar a proceder certo, aquilo que é ministrado pela palavra de Deus. Certa ocasião, numa igreja que eu passei, depois de ministrar uma palavra, uma certa pessoa, um certo crente, né, um auxiliar, chegou para mim, meio que me peitou no corredor da igreja e disse assim: tu está pregando para mim? Aí eu pensei: estou pregando para ti sim, porque tu está bichadinho. Eu falei para ele, bem assim para ele: tu está bichadinho, rapaz, tu está podrinho por dentro, já fui na tua casa, já te aconselhei, já orei por ti, pela tua família, e não resolve. Quem sabe a palavra que não é minha, é de Deus, pode resolver a tua vida. Estou pregando para ti, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, então toma a palavra para ti. Ele deu meia volta e saiu. Acho que hoje, até hoje não está na igreja. Então tem pessoas que pegam a exortação do pastor como uma afronta para a sua vida. Não, o que confronta a nós é a palavra, é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Quero que você acompanhe esta leitura. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo 17. E o versículo 17, que diz assim, achou? Amém? Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. E ele vai dizer no final: porque isso não vos seria útil. Não é bom para o crente ouvir a palavra, o ensino do seu pastor, seja eu agora, seja os que vêm depois, seja em qualquer lugar. Não seria bom para a vida do crente ele não obedecer aquilo que é falado da palavra. Porque o que falamos aqui não falamos de nós mesmos, mas falamos da palavra, da parte de Deus. E nós vamos ver isso aqui na sequência do nosso estudo. Aleluia. Então, querido, se a palavra te confrontar, se a palavra te apontar, não fica bravo com o teu pastor. Agradece a Deus que Deus está usando o teu pastor para que você melhore, para que você seja um crente melhor na presença do Senhor. Aleluia. Outro pensamento que nós encontramos aqui, né? Outra realidade contida no texto é a responsabilidade ministerial que um pastor deve ter diante da igreja local. O versículo 12 vai dizer: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre. Não é assim que está no texto? Nunca, Pedro está dizendo, nunca deixarei, pelo que não deixarei de vos exortar, às vezes, quando achar por bem, quando eu quiser. Não, sempre, sempre, em toda ocasião que ele tivesse, ele ia trazer uma palavra de exortação para a igreja, para o povo. Pedro, em nenhum momento, ele se exime da responsabilidade que ele mesmo vê imposta sobre a vida dele, sobre o ministério dele, em continuar a exortar os crentes sempre que achar necessário, ou também quando houver ocasião.
Tem coisa que é uma revelação na palavra. O pastor traz uma revelação. Às vezes o pastor está em casa, né? Quando falo de um pastor, falo de qualquer pastor comprometido com a igreja, comprometido com o ministério, né? Ministério sério. Às vezes ele está em casa preparando a sua palavra e ele não sabe o que se passa na casa dos crentes. Às vezes ele está preparando a palavra, mas vem na mente dele a vida de algum crente, a vida de alguma família. E ele deseja que aquela família esteja na igreja, ou aquele crente esteja na igreja, para que ele seja tocado pela palavra. Mas em outra ocasião, o pastor traz a palavra, e o que acontece? Uma revelação de Deus para a vida daquele crente. Muitas vezes ele estava em casa, numa luta, orando, buscando, pedindo a Deus algo, e na palavra, no ensino, na exortação, na admoestação, Deus fala com aquele crente, com aquela família. Não foram uma nem duas, muitas vezes que eu já ouvi testemunhos de irmãos de igrejas que nós pastoreamos, que chegaram para nós e disseram: Deus te usou hoje, pastor, porque eu orei assim, falei com Deus assim, e nessa palavra Deus falou comigo, vou para casa diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, essa motivação no ministério de Pedro é resultado das palavras de Jesus a Pedro, quando Jesus mesmo confirmou o chamado e o ministério do apóstolo Pedro, o ministério apostólico, o ministério que o Senhor tinha confiado a ele. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32 está registrado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Nós sabemos dos intempéries, né, que a vida de Pedro passou, né? Chegou a negar Jesus, né? Primeiro se interpôs ali para que Jesus não fosse à cruz, aquilo não era necessário, ele daria a própria vida, eles dariam a própria vida para que Jesus não fosse na cruz. O repreende, ele não estava falando dele mesmo. Depois, no momento do julgamento de Cristo, ele nega o Senhor Jesus por 3 vezes. Como o Senhor Jesus falou, o galo canta, ele se lembra, e o olhar de Jesus se fita nele diretamente, e ali ele sai constrangido, talvez até mesmo arrependido. E nós vemos, depois de Jesus ressuscitado, o encontro que Jesus teve com o apóstolo Pedro, né, no mar da Galileia, e ele restaura por completo o apóstolo Pedro, e pergunta para ele: Pedro, tu me amas por 3 vezes? Pedro, pelas 2 primeiras vezes: eu te amo, eu sou teu amigo, tu sabe que eu sou teu amigo, que eu te considero. Mas Jesus foi mais no fundo do apóstolo, no coração do apóstolo Pedro, no fundo da sua alma, e perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu, ágape, tu sabes que eu tenho um amor perfeito por ti, aleluia. E o Senhor ordenou então a ele que ele cuidasse, que ele pastoreasse o rebanho do Senhor, confirmando o ministério do apóstolo Pedro. Então o que Pedro está fazendo aqui nesse momento é confirmação das palavras de Jesus sobre o seu ministério, sobre a sua vida. O que tudo indica é, sempre que oportuno, Pedro, ele sentia-se na responsabilidade de firmar a fé dos seus irmãos. Sempre. Ele nunca queria deixar por menos. Ele nunca queria deixar passar a oportunidade. Se ele visse em algum tempo uma fé balançada, uma fé amedrontada, uma fé, quem sabe, até mesmo combalida, né, afrontada, ele vinha para fortalecer. E era o que ele estava fazendo nessa carta. Quando ele vem escrever essa carta, a igreja, os irmãos estão sendo confrontados com uma doutrina herética no meio do povo de Deus, e ele vê a fé então do povo, mesmo parece que se balançar diante, ou ficar perplexa diante dessa nova doutrina herética, e ele então se vê na necessidade, na responsabilidade de quê? De exortar e de mostrar a igreja, os seus irmãos, para que eles se firmem na fé. A palavra
que é pregado aqui não tem outro objetivo do que nos firmar na fé. Feliz o crente que tem amor pela terça-feira e pela escola bíblica dominical. Feliz o crente. Porque é uma fé firme, uma fé solidificada. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Se você quiser acompanhar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo está falando e dando uma orientação justamente para quem tem ministério. Para quem tem ministério. Para quem está realmente diante de um rebanho. E ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministro de Cristo. É tão ruim quando a gente vê um pastor, um líder, que parece ser ministro de Cristo. Às vezes é ministro de si mesmo, né? Não de Cristo. É ministro do seu egoísmo, do seu ego, não de Cristo. Mas Paulo está dizendo que os homens... É muito fácil uma pessoa se abrogar, né? Eu trazer para ele: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou aquilo. A questão é que Paulo diz assim: que os homens nos considerem. Feliz é o homem que tem um ministério da parte de Deus, que o povo reconhece. Realmente esse é homem de Deus. Esse é homem da palavra. Mais adiante, vai apertar mais um pouquinho, né? Para essa parte mais eclesiástica, né? Essa parte eclesiástica que sobra também para cada um de nós, né? Diz respeito a cada um de nós. Nós vamos ver mais adiante, né? Meu irmão, minha irmã, bem ao pé do teu ouvido, tenha desconfiança de um pastor que constantemente ele entrega o púlpito para outro, terceiriza o púlpito. Pastor que não tem condições de exortar e admoestar o povo, não deve estar na frente do povo. Porque pastor foi chamado não para oba-oba, não para vitória, vitória, vitória. Pastor foi chamado para exortar e admoestar. E o pastor que não cumpre esse papel, um dia ele vai prestar contas diante do Senhor. Muitos entraram no ministério sem ter chamada. Sem ter chamada. Estão ali por estar. Não entendem nem o que é o momento de exortar. E quando exorta não sabe, quando admoesta não sabe. Mas Pedro, ele sentia essa responsabilidade e ele exortava e admoestava. Gostasse ou não. E como eu digo sempre, né? Com amém ou sem amém, é desse jeito. Um pastor que vem para a igreja, cuidar da igreja, e só é vitória, 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 só mensagem de bênção, de bênção, de bênção, desconfia desse pastor, querido. Clama pela tua alma. Eu já preguei em igreja que a igreja estava seca de palavra, desejando. Passei por uma igreja que quando eu saí da igreja, depois de 2 dias de estudo bíblico, quando eu saí com o meu carro, um irmão parou na frente do meu carro, abriu o vidro para ver, e assim: graças a Deus que Deus te enviou aqui, nós estávamos precisando há muito tempo dessa palavra. Eu nunca quero e nunca vou deixar que você fale isso de mim aqui, porque eu estou aqui. Muito pelo contrário, quem vir pregar aqui, você vai ter a certeza que o que ele está falando é aquilo que a gente vem falando sempre. Vem falando sempre. Certa ocasião eu preguei numa igreja em que o pastor presidente, após a ministração, ele assumiu o púlpito assim: graças a Deus pela vida do pastor Márcio. A gente sempre vem falando a mesma coisa para a igreja, mas Deus traz um de fora para confirmar aquilo que a gente vem ensinando à igreja. Aleluia. Ministério é assim, querido, chamado é assim, não fala nada diferente do que está na palavra.
não fala, fala realmente o que é da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Então não vá nessa onda de oba-oba, né? Não vá. E eu te aconselho sempre a orar pelos teus líderes. A orar pelos teus líderes. Eu tive 2 momentos de crise no meu ministério, vou confessar para você, sobre aquilo que eu prego, da maneira como eu ministro, da maneira como Deus me chama e me chamou. Eu, quando era muito novo, muito menino ainda, nos 10, 11 anos, eu já ministrava a palavra, né? Em grupo de adolescentes, em grupo de jovens, na congregação algumas vezes, né? E eu tinha uma oração. A gente tem que ter cuidado com o que a gente ora, né? Porque o céu ouve e acaba respondendo, aí a coisa fica, às vezes fica complicada, né? Fica complicada, né? Eu dizia, Senhor, eu dizia quando era menino, adolescente, Senhor, eu quero ser um atalaia no meio do teu povo. Querido, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Já teve gente que deixou de vir na terça-feira por causa da palavra. Mas a palavra não é minha. A palavra é de Deus. E eu passei por uma igreja aqui mesmo, na Grande Florianópolis. E eu vou parar de pregar do jeito que eu prego. Eu vou agora me voltar mais para a bênção mesmo. Abençoar o povo com a palavra. Pregar mais bênção. E já comecei a me preparar e alguns estudos dentro desse viés assim. E aí eu estava na congregação orando, antes de começar o culto, e de repente eu só ouvi um tamanquinho, tec, 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 e eu parei aquele tamanquinho. Parou, tec, tec, subiu no púlpito, disse, é comigo. E veio, sabe aquela mulher de Deus de ciclo de oração, que tem comunhão com Deus? Veio sobre a minha vida e, usada por Deus, disse, ai de ti, se tu mudar o teu jeito como eu te uso. Virou as costas e foi embora. E eu caí aos pés do Senhor ali e pedi perdão. Há uns anos atrás, eu estava numa crise assim, porque às vezes entra, né? Quem não passou por uma crise ministerial, eu não sei, talvez não é chamado, né? Você gosta de vento em popa sempre, vento em popa, isso aí não é vida cristã, né? Vida cristã tem temporal, né? Precisa ele aparecer, levantar no barco e dizer, aquieta-te mar, acalma-te mar, aquieta-te vento, para a gente sentir que ele está com a gente, né? E eu estava nessa crise de ministração para o povo, né? Vendo um aqui, um acolá, né? Coisas acontecendo aqui, coisas acontecendo lá, e eu orei, Senhor, será que vale a pena continuar assim mesmo? E aí eu fui participar de um seminário de doutrina aqui em Florianópolis. Eu não estava em Florianópolis naquela época, eu estava na Palhoça. E eu vim aqui, e quem ministrou naquela tarde que eu vim foi o pastor Wagner Gabi. Ele estava ministrando, presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. E aquele homem começou a ministrar, e daqui a pouco parece que ele só falava para mim. Tudo que eu estava na minha cabeça, tudo que eu conversei com a irmã Rose em casa, tudo que eu estava naquela dúvida, naquela crise, parece que ele só estava ministrando para mim. E mais uma vez eu disse, Senhor, me perdoa, vou continuar no teu chamado. E aqui eu estou, no meu chamado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o pastor tem que ter responsabilidade. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, não ministro de vitória, não ministro de oba-oba, não ministro de irresponsabilidade, mas ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Outra realidade e outra verdade nesse texto que a gente percebe é: os crentes de uma igreja local não permanecerão firmes e confirmados na verdade se não forem exortados e admoestados. Não tem como uma igreja permanecer firme na verdade de Jesus Cristo se ela não for ensinada, exortada, admoestada.
Exortar tem um sentido de encorajar, estimular, aconselhar e advertir. Se uma igreja não é advertida, ela vai cair em erro. É por isso que Pedro está aqui advertindo, exortando a igreja para não cair na heresia do agnosticismo, do gnosticismo. Então o pastor ele tem que ter essa necessidade, né? Sentir essa necessidade e ter a responsabilidade, sempre que necessário, aconselhar, advertir a igreja. Aleluia. Goste uns ou não, mas é dever do pastor. O termo no grego, que é traduzido por exortar-vos, traz uma ideia de uma ação que não tem um momento programado. Ou seja, sugere uma ação continuada, exortar sempre, ou sempre que surgir a oportunidade. É isso que Pedro está falando aqui. E ele relata sempre, nunca vou deixar de exortar. Sempre que surgir a oportunidade, sempre que necessário, eu vou estar exortando vocês. Aleluia. E o tempo que nós estamos vivendo, querido, é um tempo que o povo precisa ser exortado, advertido, encorajado, aconselhado a ficar firme na verdade. Depois nós temos também a palavra admoestações, né? O termo grego onde se traduz admoestações traz o sentido de lembrar, trazer à memória, recordar. Tem muita coisa que falamos aqui que você já sabe da palavra. Talvez eu comece a falar e você já termine a frase, porque a palavra está na tua vida, você conhece a palavra, você conhece a verdade. Tem coisa que você não sabia e passa a conhecer. Eu já passei por algumas igrejas em que alguns irmãos falavam para mim: pastor, eu nunca ouvi sobre isso. Mas está na Bíblia. Eu nunca ouvi sobre isso aí. Mas está na Bíblia. Talvez ninguém ensinou, mas quem sabe eu estou passando aqui para ensinar. E tem coisas que você vai ouvir que vai ser lembrado. Você sabia, mas não estava, ou estava no esquecimento. E a palavra vem e faz você lembrar, né? E tudo isso é para edificação, para a firmeza da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conta-se uma história que um crente, um frequentador de igreja, ele escreveu para o editor de um jornal e reclamou na sua carta, né? Na verdade, o que tinha no jornal é cartas ao editor, né? Então, esse frequentador de igreja, ele escreveu por editor do jornal, né? Dentro dessa página, cartas ao editor, e dizendo que não fazia sentido ir à igreja todos os domingos. Se fosse para nós aqui, eu ir à igreja todos os dias. Não fazia sentido. E ele colocou assim: eu tenho ido à igreja por 30 anos. Ele estava escrevendo. E durante este tempo, eu ouvi uns 3.000 sermões. E ele continua: mas por minha vida, eu não consigo lembrar nenhum deles sequer, de nenhum deles. Assim, diz ele na sua carta, e essa carta foi publicada, né? Assim, eu penso que estou perdendo o meu tempo e os sacerdotes estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Bom, esta carta iniciou uma grande discussão, uma grande controvérsia na coluna Cartas ao Editor. O editor, lógico, ficou muito contente, porque bombou, né? Bombou a coluna e o jornal começou a vender muito. E muitas pessoas começaram a escrever por semanas, escrevendo cartas ao editor e ele publicando aquilo que as pessoas escreviam. Até que chegou na sua mão uma carta que ele também publicou. E a carta dizia assim: eu estou casado já há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Aí ele continua usando a palavra do frequentador de culto. Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma destas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram força que eu precisava para fazer o meu trabalho diário. Se minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto.
Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Talvez você não lembre nem do último sermão da Santa Ceia. Nem vou perguntar. Qual foi o sermão da Santa Ceia? Primeiro domingo do mês, né? Talvez você não vai se lembrar, mas com certeza aquele sermão te nutriu. Com certeza aquele sermão encheu a tua alma. Com certeza aquele sermão que você ouviu, refletiu, fez você refletir. Você se alimentou espiritualmente e assim você vai vivendo cada dia, né? Cada dia. Na verdade, quem entende, vem. Quem não entende, perde, né? Quem entende, vem, come a comida espiritual. Quem não entende, vai ficando raquítico espiritual, né? Fica raquítico. Daqui a pouco não tem mais força nenhuma para vir à igreja. E nós estamos vivendo um tempo crucial, né? Um tempo crucial, onde muitos estão se acostumando a ficar em casa. Muitos estão usando a pandemia como desculpa para não estar em casa. Mas muitos, mesmo em casa, como muitos dos que estão me ouvindo, estão ansiosos para que esse tempo passe, porque ele entende que estar na igreja ouvindo a palavra é essencial para a sobrevivência da sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos continuar vindo à igreja. Aleluia. Vindo à igreja, porque uma igreja exortada e admoestada é uma igreja firme na fé, firme na verdade, não se move. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra verdade que nós temos nesse texto que nós lemos nesse parágrafo: cristão não somente conhece a verdade. Você conhece a verdade, não é verdade? Até rimou, né? Mas vive e se firma na verdade. O cristão não só conhece, mas ele conhece e se firma na verdade. Ele não se firma em outras coisas, ele se firma na verdade. Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele estava escrevendo, ele tinha um conhecimento sobre os cristãos para os quais ele estava escrevendo. Ele não sabia para quem, ele não tinha um desconhecimento das pessoas para quem ele estava escrevendo. Não, ele conhecia aqueles irmãos, ele conhecia aqueles crentes. Pedro sabia que aqueles crentes não somente conheciam a verdade das quais ele estava falando a eles, mas as verdades da vida cristã e sobre a vida cristã que Pedro menciona na sua carta eram verdades que aqueles crentes já tinham um conhecimento. Eles já sabiam daquilo que Pedro estava falando. Ele diz aqui que eles já estavam firmes na verdade. Eles não eram pessoas que não estavam firmes, desconhecidas. Não, pessoas que estavam firmes na verdade. Ele diz assim: estejais confirmados na presente verdade. Mas ele resolve exortar. A vida desses crentes estava envolvida nessas verdades que Pedro estava falando. Tanto ao que ele falou aqui, que nós já estudamos, sobre a fé e o que é necessário acrescentar à fé, como também o que ele vai continuar na sua carta. Porém, mesmo assim, Pedro, ele quer trazer à memória desses crentes essas verdades, e ele procura fazer isso para que eles lembrem dessas verdades, para que aquelas verdades não caiam no esquecimento. Agora, analisando, o que é verdade, o que a gente pode entender de verdade. A expressão verdade aqui, ela possui alguns entendimentos que eu quero compartilhar com você. Primeiro, verdade é aquilo que não está oculto. O que não está oculto não é uma verdade, porque ainda não veio à tona. Então, verdade é aquilo que não está oculto, mas aquilo que está esclarecido e pode ser conhecido, que pode ser entendido, que pode ser compreendido. Por isso é verdade. Por isso é verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, né? Ele disse: eu sou a verdade. É uma verdade que a gente conhece, a gente entende, que a gente absorve. Por isso que é verdade, porque a gente tem conhecimento.
Uma verdade é verdade porque a gente conhece ela, ok? Então, sendo assim, essa é uma verdade que pode ser praticada. Não adianta, né, alguém chegar aqui com esse copo de água, colocar aqui, e eu não ter conhecimento da verdade sobre esse copo com água aqui. Qual é a verdade desse copo com água aqui? É que eu posso beber, tomar essa água, né? Então eu vou até beber. Por esse conhecimento dessa verdade, que esse copo está aqui, foi servido aqui para que eu possa beber, eu bebo água. Entendeu? A verdade da palavra é isso. A verdade da palavra é isso. Sabe por que muitos crentes às vezes não têm uma vida regrada na presença do Senhor? Ora está na igreja, ora está no mundo, ora está num auge, né? É santo, só falta auréola na cabeça. Ora está lá no lamaçal de pecado. É porque ele não conheceu a verdade de verdade. A verdade ainda não impactou ele. Ele não conhece a verdade como a verdade é e não consegue praticar a verdade. Porque se ele conhece a verdade como ela é de verdade, ele pratica a verdade. Ele anda na verdade, ele caminha na verdade, ele subsiste na verdade, ele se firma na verdade e nada abala ele. Então, verdade é aquilo que não está oculto, mas é aquilo que eu conheço, aquilo que me traz esclarecimento. Outro entendimento que temos implícito no texto é a verdade do Evangelho. Diga, verdade do Evangelho. Verdade do Evangelho é um entendimento pleno que o crente possui de receber e aceitar a Jesus como a verdade encarnada. A gente aceita, né, Jesus como sendo a verdade encarnada. João capítulo 1, versículo 1, né, o Evangelho de João, o apóstolo João, ele enfatiza esta verdade bíblica sobre Jesus, sendo ele a verdade. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tem uma tradução que vai dizer, no princípio era a palavra, né? A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é esse verbo? Quem é essa palavra? Ele está se referindo a Jesus Cristo. Essa é a verdade, essa é a verdade. Então João, ao identificar Jesus como o verbo ou como a palavra, ele apresenta Jesus como a palavra de Deus personificada. Ou seja, Jesus verbaliza as palavras, mas quem está falando de fato é Deus. A verdade encarnada é a verdade que Deus quer falar à humanidade, quer falar a nós e falou através de Jesus Cristo. Você consegue entender? Vamos mais um pouquinho ainda. Mais um pouquinho, né? Em João 15:15, Jesus se declara assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então a verdade do Evangelho é uma verdade que parte de Deus e foi transmitida aos homens por Jesus Cristo. Por isso ele é a verdade encarnada, é a verdade do Evangelho. Escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai estar registrado assim: havendo Deus antigamente, lá no Velho Testamento, né, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, tempo presente do escritor aos Hebreus, tempo da igreja primitiva, né, tempo que Jesus esteve com eles, né, foi crucificado, morreu, ressuscitou e já estava assunto ao céu. Então ele vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Por isso Jesus era a verdade encarnada, o verbo encarnado. Era a verdade de Deus transmitida pelo Filho. Por isso ele disse: o que eu falo, eu não falo de mim, mas eu ouvi primeiro do Pai, e isso que eu tenho falado para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Agora, querido, agora, vem comigo, como diz algum, né? Vem comigo aqui no pensamento. Aqui nesse texto, nesse pensamento, nessa verdade bíblica, né, existe uma porta estreita para o crente entrar e um caminho estreito para o crente caminhar.
quem quer porta larga e caminho largo não vai entrar, Mozana, nessa palavra aqui. Não vai entrar, vai ficar difícil. Mas o crente que quer chegar no céu, ele vai passar por essa porta estreita e ele vai caminhar por esse caminho estreito. Aleluia. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 16. Palavras de Jesus Cristo, se você quiser acompanhar. Olhe lá. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quero que você acompanhe. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa palavra, Jesus está falando, conversando com 70 discípulos, que ele mandou a preparar o caminho para depois ele ir anunciando o reino. E eles foram pregando e os milagres aconteciam. Muitos aceitavam, outros não. Então Jesus vai dizer: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quando você dá ouvido ao teu pastor, ou aquele que prega a palavra, você não está ouvindo o pastor, nem aquele que prega a palavra. Você está ouvindo Jesus falar com você. Você está ouvindo Deus falar com você. É isso que está falando aqui. E ele vai continuar. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. Quem rejeita o ensino, a administração na igreja do pastor ou daquele que prega, ele está rejeitando a palavra de Deus. Está rejeitando o próprio Jesus Cristo. Esse é um caminho estreito, querido. Quanta gente rejeitando, né? Saindo brabo dentro da igreja, né? Peitando o pastor, deixando de vir no culto porque o pastor falou aquilo. Aceita, querido, aceita. Eu lembrei de uma história que aconteceu com a irmã Rose, quando ela tinha 15 anos. Meu sogro foi cantar em Capão, era Capão da Canoa. Ela foi ministrar a palavra, né? Não era ela, né? Faltou um pregador. E aí o meu sogro, sim, Canudos, igreja de Canudos, Rio Grande do Sul, né? E aí o meu sogro chegou e indicou a Rose. Ela pregou no sábado, Deus usou, né? Aí o pastor disse: olha, amanhã quem vai pregar vai ser novamente a filha do irmão Caetano. E ela pregou sábado e domingo, né? E tem uma história muito linda aí de um pastor que nós viemos conhecer há uns anos atrás, 5 ou 7 anos atrás, que se converteu na ministração de domingo. Anos depois a gente veio conhecer ele. Ela queria conhecer ele queria conhecer ela, e deu certo. Mas esse pastor, eu não lembro o nome dele, pastor, né? Pastor Ramon, né? Um pastor de cor, né? Negro, preto, né? E ele sentava do lado assim. Na primeira vez, a irmã Rose conta que ela levou um susto muito grande, porque ela começou a ministrar, ele deu um pulo no alto, levou a mão no ar, fechou e dizia assim: pega, negão, essa é para ti. Ele estava dizendo, aquela palavra que foi ministrada era para ele, não era para mais ninguém. Então ele dava um pulo, levava a mão no ar e fechava: pega, negão, essa é para ti. Tem coisa que é bem certinha para nós, né? E a gente tem que dizer: pega que é para ti. Pega que é para ti. E quando o crente entende isso, querido, ele vai se firmando na fé, vai crescendo na fé, vai se fortificando na fé, ele vai entendendo a verdade, absorvendo a verdade e praticando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Quando ele entende que a palavra que é ministrada vem de Deus, e se ele rejeita a palavra de Deus, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Então é mais ou menos assim que funciona. A verdade parte de Deus, passa por Jesus Cristo e chega no pastor, ou pregador, né? Que é aquele discípulo transmissor, né? Todos somos discípulos, para então chegar ao conhecimento do crente. É assim que funciona. Passa por Deus, por Jesus Cristo, podemos dizer que passa pelo filtro do Espírito Santo, né? Passa pelo pastor e chega na igreja. Amém? É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja é edificada, aleluia. Mas nós estamos nos tempos, meus irmãos,
que é mais fácil ficar ouvindo internet, né? Ouvindo líder que eu não conheço a vida, né? Não tenho conhecimento, né? Mensagens muito elaboradas, né? Mensagens coach, como tem por aí a moda agora é coach, né? Coach, que ensina você a viver a fé. Eu vejo cada coisa assim que eu me apavoro, né? Apavoro, né? Ensinando a batalha espiritual, meios, métodos para vencer, mas muitas vezes esse crente não está no culto de doutrina, não está na escola bíblica dominical, não frequenta a igreja, e aí vira o quê? O que nós já falamos, um espinho e um abrolho no meio da congregação. O ruim é quando começa a contaminar, né? Começa a contaminar no meio da igreja. Mas aqui existe a espada da palavra, né? Para a gente cortar aqui, né? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nas palavras de Jesus, o crente que rejeita a verdade ensinada pelo pastor, ele está rejeitando a verdade de Jesus que partiu do próprio Deus. Consequentemente, ele rejeita Deus. Aí eu pergunto, o que pode acontecer com um crente que rejeita a verdade de Deus? O que pode acontecer? Essa resposta não vem de mim. Essa resposta não vem da sua cabeça. Ah, pastor, eu acho que é assim. A própria verdade vai revelar. O próprio Cristo vai revelar. Se você abrir a Bíblia, né? Lá em Lucas, capítulo 10, os versículos 10 a 15, vão relatar muito certo aquilo que nós queremos transmitir e que é a verdade da palavra. Lucas capítulo 10 e o versículo de número 10 até o versículo de número 15. Eu quero que você acompanhe, para você acompanhar o raciocínio do ensino da palavra de Deus. Diz assim, Jesus ainda dentro do contexto da missão dos 70 discípulos: mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. 13. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até ao inferno serás abatida. E aí vai concluir a palavra de Jesus com o texto: quem vos ouve, quem vos ouve, a mim me ouve, e quem me ouve, ouve o Pai. As cidades que Jesus ele está citando aqui, né? Ele cita a cidade de Corazim, de Betsaida e Cafarnaum. Essas cidades eram cidades da região da Galileia, onde Jesus ele desenvolveu o seu ministério, onde os maiores, ou a maioria, melhor dizendo, dos milagres de Jesus foram realizados. Cafarnaum foi sede do ministério de Jesus por um tempo. Por um tempo Jesus ele residiu em Cafarnaum. Apesar de que o povo dessas cidades vivenciaram essa maravilha, essa manifestação de milagres, no entanto, os moradores dessas cidades, eles continuavam rebeldes e não aceitando o domínio de Deus sobre as suas vidas. Aí Jesus vem falar o quê? De Sodoma. Sodoma foi uma das mais pervertidas cidades do Antigo Testamento, a ponto de ser destruída juntamente com todos os seus habitantes. Não está lá em Gênesis, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas completamente. As cidades de Tiro e Sidom, que eram cidades da época de Jesus, eram cidades gentias, não eram cidades que faziam parte do povo de Deus, era povo pagão, adoradores de falsos deuses. Mas Jesus ele deixa uma coisa muito clara aqui, que a rejeição dos habitantes de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum resultaria no quê? Maior condenação do que
para essas cidades gentílicas, para esse povo pagão. Aí você pode agora tirar uma ideia do que acontecerá com um crente que rejeita a palavra de exortação, a demonstração dentro da casa do Senhor. Por aí você tira um contexto, tira um princípio do que pode acontecer com um crente que vive muitas vezes frequentando o culto e rejeitando a exortação. Ouve aqui, mas não pratica lá fora. Levanta a mão quando fala de pecado, mas vive pecando lá fora. Não pensa que vai para o céu desse jeito. Não pense, né? Um outro entendimento para a palavra verdade que nós estamos vendo é a maneira especial com a qual o Novo Testamento expressa essa palavra, a palavra verdade. De maneira muito especial, o Novo Testamento, a palavra verdade é fé e a prática da verdadeira religião. Quando fala da verdade, fala da fé. A fé em Deus, a fé na palavra, a fé nas escrituras, a fé na salvação, a fé nas realidades de Deus, nas verdades de Deus. Mas vai muito além do que fé, também é prática. É uma verdade que nos leva à prática da verdadeira religião. Essa verdade é ressaltada nas palavras do apóstolo Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Um crente que conhece a verdade é um crente que pratica a verdade. E um crente que pratica a verdade é um crente que tem boas obras. É um crente que tem boas obras. A sua fé e a verdade que ele conhece leva ele a boas obras. É um crente que ajuda, é um crente dizimista, é um crente que ele comunga com a dor dos seus irmãos. É um crente que põe a mão na obra. Ele não fica por fora para ver o que vai acontecer. Não, ele conhece a verdade e pratica uma fé prática no seu dia a dia. Nós somos, ou pelo menos, né, nos denominamos cristãos. Por quê? Porque nós somos seguidores de Cristo. Somos chamados de cristãos porque nós somos seguidores de Cristo. E também a nossa fé e a prática da nossa religiosidade está fundamentada nas verdades, não do judaísmo, não do budismo, mas na verdade do cristianismo. Você pratica uma fé que está fundamentada nas verdades do cristianismo, as verdades que Cristo ensinou. O cristianismo, ele traz para si, né, ele arroga para si o título de verdadeira religião, porque o cristianismo prega a verdade acerca de Deus, cultiva e promove as devidas relações deste com o homem. Então, o cristianismo revela o relacionamento que Deus quer ter com o homem e o relacionamento que o homem pode ter com Deus. Você tem relacionamento com Deus? Você pode dizer amém? E por que você tem esse relacionamento? Por causa dessa verdade que Deus revelou. Essa verdade que você tem conhecimento, te faz e nos faz nos aproximarmos de Deus. Então, a única verdade para o cristão ou do cristão, ela deve, né, nortear a sua vida de fé e prática. É a verdade contida no cristianismo. Eu não exercito a minha fé e a minha vida de fé naquilo que eu acho. Eu penso que é assim. Eu sou desse jeito. Não. Está aqui, na palavra. É isso que o cristianismo usa, a Bíblia Sagrada, para fazer com que eu e você andamos na verdade.